Alô vocês! Muito boa tarde para todo mundo que tá chegando agora. Muito boa tarde para vocês que estão aí desde as 3 horas da tarde sobrevivendo comigo na maratona da PC Game Show. Eu sou Felipe De Martini e estamos aqui agora para a nossa segunda conferência do dia, a Future Games Show, que começa exatamente aí em 2 minutos. A Future Games Show é a primeira vez que eles aparecem nessa E3, né? Entre aspas, que a gente tá tendo, né? A feira teve que ser cancelada por causa do Covid, mas as empresas estão fazendo aí os seus eventinhos, as suas apresentações e tal. E a Future Games Show, assim como outras tantas empresas, decidiram usar essa oportunidade de evento digital, o evento mais barato, para também fazer o deles. Eu comecei meio em cima da hora porque a gente não tem muitos rumores para comentar aqui, não tem muito o que a gente possa falar de expectativas para Future Games Show. Primeiro porque é a primeira vez que eles fazem um evento, então a gente não sabe muito o que esperar deles. Mas já respondendo ali o Rodrigo Rego, já respondendo também alguém que perguntou se era exclusivo de PC também, o Julian Rufino. Não é uma conferência exclusiva para PC, a gente deve ter jogos de console também aparecendo aqui. E a promessa do pessoal da Future, a Future Publishing é uma empresa de mídia que controla o site GamesRadar, eram eles que publicavam a revista oficial de PlayStation lá fora, no Reino Unido, nos Estados Unidos, a revista oficial da Xbox, a revista oficial da Nintendo. Essas revistas, né, já não existem mais. Eles são também os responsáveis pelo site da PC Gamer, então indiretamente eles também são os administradores da PC Gaming Show, por isso que as duas conferências acontecem no mesmo dia. E a promessa é de cerca de 1 hora de apresentação, mais ou menos 30 jogos e 7 anúncios, pelo menos foram esses os números que eles divulgaram aí ao longo da semana. Em 5 segundos a gente vai saber exatamente o que eles prometem, então é o tempo de vocês darem um joinha aí, se ajeitarem na cadeira. E bora lá! Já começa com uma mensagem aí sobre o Black Lives Matter. A Future Game Show também foi adiada na semana passada, ela deveria ter sido sábado passado. Ela também foi adiada por causa dos protestos e da necessidade de dar o espaço na mídia para o que estava sendo dito com relação ao antirracismo e tudo mais. Deixa eu botar o meu fone aqui. Eu não esperaria grandes anúncios, não, se fosse vocês. Mas vamos esperar que tenhamos coisas boas aí, né? Deixa eu dar uma baixadinha no áudio aqui, só que tá um pouquinho alto demais, ó. Já começa com um novo jogo aí. E lembrando que sempre, ó, exclamação jogos aqui embaixo. Eu vou estar atualizando aqui com tudo o que for aparecendo. Imagina se anunciam o Silent Hill. Pois é, eles já começaram com um jogo de terror aí, aparentemente. Um jogo de terror com gráficos muito bonitos, inclusive. Isso deve ser o Unreal 5. Ó, PS5. Será que é um terror espacial? Nossa, incêndio no espaço deve ser a coisa mais aterrorizante do mundo. É um teaser de Quantum Error. Aparentemente um exclusivo, talvez exclusivo de console, porque não apareceu o Xbox Series X Imagina se anunciou o Persona 4 pra PC, a gente descobre que tá num time loop eterno aparece o Champlot e a Frankie de novo. Não, essa conferência vai ser apresentada pelo Nolan North e pela Emily Rose.
Hello Olha and ele aí, welcome ó. to the Future Games Show. Pra quem não conhece, What a ele way é to o start, Nathan right? I Drake. am Nolan Ele é o North, and many canibal of do you The know Last me of as your Us. ghost from Destiny, or perhaps Dr. Edward Richtofen from the Call of Duty series, or even, you know, the Penguin from the Arkham series. Oh my gosh. Okay, Nolan, we get it. We get it. You've done a São os dubladores aí. hundred gazillion games. We got it. Right. Of course, most of you know me as Nathan Drake from Uncharted, where you probably recognize that voice. I'm so happy to be working alongside her again as we host this showcase of upcoming games. Grande Nathan Drake, ele tinha programa com o Troy Baker, né, de retro Hey, games. Nolan. Hello, Mas parece que eles romperam e não vai ter mais. Welcome Brigaram. from my home to yours. I'm really excited about what we have in store for you today. As PlayStation 5 and Xbox Series X draw near, we're going to be talking to leading game mais que a Emily Rose fez, see what além we da, really can expect from the future of da games. Helena. Plus, we have a host of exclusive game reveals, world premieres, new gameplay demos from current and next-gen consoles. And some of these are so secret, even I haven't been told about them yet. Wait, they didn't tell you about them? What, they told you? No, like they really Não, didn't ela tell you fez about só them? a Helena mesmo. E um monte de série aqui, Private Practice, Two and a Half Men. Send them to me. Ela é atriz de TV, assim. Okay, so the next title is from Red Thread Games. They're this little indie studio in Norway. Jogo indie aí. I love Norway. You might know them from their Choice and Consequence series, Dreamfall Chapters. Ele tá fazendo série do Uncharted 3 com o Sully e a Amy Hennig, olha aí. Que massa. Não tô acompanhando, eu não terminei de assistir nem o Last of Us deles ainda. É um novo indie aí. Interessante, hein? Por enquanto, eles anunciaram um jogo chamado Quantum Error Pulse, e esse é o segundo jogo que ainda não tem título. Você pode a qualquer momento mandar aqui, ó, em cima do meu dedo aqui, ó, exclamação jogos no chat, que vai aparecer uma lista de tudo que foi anunciado. Gráfico meio Borderlands assim, mas não é Borderlands, né? É um novo jogo. E aí, moça, você vai querer subir na mesa agora que tá cheia de coisa? A Game About, um jogo sobre esperança, amizade, amor, viagens de carro, música, família, robôs, sinais, fantasmas, relacionamentos, anomalias, ecos, guerra civil, traição, solidão, migração, mudança climática, meu Deus, religião e o poder das palavras. Dustborn. Interessante. PC e consoles. Quero. Hey, my name is Ragnar. Essa é uma conferência jogatinas noob da Future Publish, que é uma empresa de mídia europeia, né? E eles aproveitaram aí a ocasião que não teve E3 e tal pra reunir uns devs e fazer um eventinho próprio. Porque a BGS não faz essas paradas de evento com os indies BR. Pois é, Felipe, por quê, né? Quem faz isso é o Big Festival. Inclusive, vai rolar esse ano. Dia 24 de junho, não sei se semana que vem, a próxima, tem o Big Festival Showcase, é um negócio assim. Nós vamos cobrir aqui no canal. É uma demonstração é uma apresentação desse tipinho assim, só que com jogos brasileiros. Estaremos aqui assistindo ao vivo. O jogo sai ano que vem. Thanks again to Ragnar for that exclusive first look at Dustborn.
Okay, what's next, Nolan? Next, we've got a hardcore first-person platformer whose recent Steam demo was played over 100,000 times. Here's an exclusive look at a new cyberspace level containing new enemies and abilities from Ghost Runner. Ghost Runner falou que é um jogo que teve demo. A demo ainda está disponível na Steam. Teve 100 mil downloads. É um puzzle de plataforma em primeira pessoa, futurista. Assim. Eu vi as pessoas comentando desse jogo no Twitter, assim, parece bem legal. Mas eu mesmo não joguei. E eles vão apresentar uma nova fase aí, ó. Speed and mobility are your greatest assets in battle. Parece bem interessante, tem uns toques de ação também. PlayStation 4 e Xbox One. Ghost Runner is coming to PS4, Xbox One, Switch, and PC. Vai sair pro Switch. All right, we're flipping back tem demo na Steam, with a game that stole the show at the recent Xbox Series esse eu ia falar, apareceu no evento da Microsoft de maio. More about Call of the Sea's spectacular first trailer. Call of the Seas. Esse também foi bem legal. Eu lembro que eu achei que era o Sea of Thieves quando eu vi. É um jogo de exploração no passado, assim, tipo anos 40, anos 50. I'm Tatiana Delgado from Out of the Blue Games, working on Call of the Sea. You might have seen our reveal trailer during the recent Xbox Series X event, but we wanted to take the opportunity to walk you through it and tell you a bit more Esse é about pra Series X, é pra nova geração. Não sei se vai ter para os consoles atuais também. Call of the Sea is a first-person adventure puzzle game set in the 1930s that takes place in the far reaches of the South Pacific. You take the role of Nora, a woman who has crossed an ocean in search of her husband's missing expedition. At Out of the Blue, we love telling stories and designing puzzles. That is why we wanted to create a game that had a strong presence of both. And also, eu gosto muito dessa estética aí. The player's emotions in mind. That being said, although Call of the Sea is a puzzle game, I would say that it is the narrative that drives the game. Ficar muito tempo sentado. Therefore, puzzles já para encontrar a posição depois. Estou aqui desde as 3 da tarde. When solving them. Some of the puzzles we have to do with the expedition itself, using the real-world technology of the era. In others, you will try to decipher what the ancient runes were for. And going back to the story, we have the good fortune of having actress Cissy Jones as the voice of Nora. Cissy Jones her acting in Firewatch and her será a ability voz to da create a personagem. strong presence with only her voice. It is a tale of self-discovery, an exploration not only of the island, but of the character's inner self. Although our game was inspired to an extent by the works of H.P. Lovecraft, this is not a horror game, but an adventure game. Não é um jogo de terror, é um jogo de aventura, apesar de que a grande inspiração deles é Lovecraftiana. We look forward to revealing more of Call of the Sea in the coming months. Call of the Sea. Call of the Sea is developed by Out of the Blue and will launch on Xbox One. É nóis, Sérgio. Bem-vindo, cara. Obrigado pela inscrição. Features none other than Sherlock Holmes. But this time, olha aí more arrogant version of the o Sherlock Holmes ano 1 Here's lá. The producer and community manager from Frogwares to tell us more about the game's setting and how they plan to create a truly open-world detective game. É o Sherlock Holmes Origins lá, o Sherlock Holmes novinho, que eles anunciaram também há umas semanas atrás. I'm the producer and community manager at Frogwares. We are an 80 people strong independent studio from Kyiv, Ukraine. You may know us for our ucraniano com 80 pessoas e eles são os desenvolvedores de toda a série, né, Sherlock Holmes e do Sinking City, que é o mais recente deles. It's a story-driven investigation thriller in which you play as the young 21-year-old Sherlock before he becomes the legend that we all know. Controlamos o Sherlock Holmes com 20 anos de idade. Sherlock was a brilliant but rebellious aspiring detective
trying to prove O himself. Sherlock Holmes. Eu não sei quão fiel aos livros do Conan Doyle esses jogos são. Eu nunca joguei nenhum deles. Grew up before moving to England, and to where he comes back, now as an outsider, E esse jogo vai ser de mundo the aberto. mysterious death of his mother, the death that scarred his childhood. Sherlock Holmes Chapter 1 is an open-world detective game with minimum hand-holding. In this game, we are introducing the concept of global investigation gameplay that is heavily based on the feedback that we received from the players on our previous games. We build it on bringing in numerous detective features and mechanics Ele that tá not falando only que é synergize with one another, but also allow you conceito, to ele fala interact with de the world open. around you. Ele falou um For termo, mas eu já example, esqueci. you can now decide to involve random people on the Ele streets fala in que your a investigação investigation, acontece de ask forma them for aberta directions, no mundo or do question jogo. those Você não citizens tem who you think match your indicadores, suspect você não profile. tem. And if you doubt they would even Ele come falou to que o some jogo foreigner não vai like pegar you, na sua you mão can, e te for instance, carregar. find the right disguise, say police uniform to loosen their tone. It's Aí up você to pode you se to discover that disfarçar synergy para entrar and em use it at the lugares right onde time, você não because, as I mentioned, poderia there's vestido minimum de outra hand-holding in the forma. game. Of course, making the right deductions and tracking down criminals is another exciting part of a detective's job. We are aiming O to give the Sinking player City the tinha chance to pouco miss a disso. piece of Você evidence, tinha um mundo pursue aberto their own ali lead, and e eventually você let the killer podia. walk free. Those Não, who na played verdade foi our o Call Sherlock of Holmes Crimes and Cthulhu que tinha Punishments isso. will know what I'm talking about. Não era o Sinking City, We are não era bringing o Sherlock Sinking Holmes City. Chapter Não, 1 era o to Sinking City que PC tinha um and console barquinho, né? sometime in 2021. Thank you Call so of much Cthulhu for your também time tinha, and você enjoy tinha um the mundo rest of the show. aberto There are some e aí fantastic você não events here tem that we meio cannot que os wait to play waypoints ourselves. assim. Você pode ficar meio perdido, mas aí na hora que você começa a entender as engrenagens do mundo e como as coisas funcionam, a coisa vai mais legal, assim, é bem instigante assim, esse negócio In de our você next part of the show, the tá Future solto Game no Show mundo. goes retro, with a series of games that reimagine the arcade and console classics Agora of uma some of série my de favorite jogos que eras, the 80s reimaginam and 90s. os clássicos dos anos 90, do arcade e dos consoles. Created by a small team from Lebanon, including a former Pixar artist. Nossa, um jogo libanês. Slice of Signe. Signe, um jogo libanês com artistas da Pixar. Exclusive. Jogos libaneses, olha aí. Então vai ser lançado em capítulos? Pois é, não sei, Augusto. Não sei se o Chapter 1 se relaciona ao fato da gente estar controlando um Sherlock Holmes jovem, né? No começo da vida. Ou se é capítulo 1 mesmo, no sentido de episódios. Eu não prestei atenção se ele falou isso daí. Porra, um jogo retrô de navinha com esses gráficos. Eu quero, hein? Meu Deus, é total um jogo retrô de navinha. Meu Deus, que saudade da minha infância. Eu quero muito. Que coisa linda. Nossa, que do caralho. Quanto tempo que a gente não tinha um jogo assim? Agora vocês vão me perdoar aí os espirros e o nariz, mas minha rinite hoje tá... Quem tava aí desde cedo já sabe. De vez em quando também, quando eu desligar o microfone e me afastar, é que eu fui assoar o nariz. Tá complicado. Meu Deus, cara, que coisa maravilhosa. Demais. Um jogo para as viúvas de Gradius, nossa, total. Signe. Parece difícil que nem um inferno, deve ser difícil mesmo. Tomara que saia pro Switch. Esse jogo é muito cara de Switch, assim, quero muito jogar ele no meu Switch. Okay, so we're keeping the arcade vibes coming with a high-speed tribute to arcade racing classics like Daytona USA, and a stylish platformer that looks like a noir comic book. But first...
Nossa, eles vão mostrar um jogo de ação que parece um noir e uma homenagem ao Daytona, mas antes outra coisa. Que confusa. Slay the seven. Save us all. Fulfill what others failed to do. Mornia depends on you. Será que teremos o retorno dos joguinhos de navinha nessa geração? Tomara, Augusto, tomara. Tanto de navinha assim, quanto o jogo de combate mesmo, igual teve aquele na PC Game Show, já até esqueci o nome. Um de nave lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui a lista. Não tenho mais aqui, foi tanta coisa. Mas enfim, um de jato que teve na PC Game Show, multiplayer. E vai ter o Star Wars, né? Legions, coisa assim. Que deve ser a parte de nave do Battlefront e um jogo standalone, assim. Morbid. The Seven Acolytes. Magratheus bless you, Striver. Estou interessado nessa homenagem aí, esse jogo que é homenagem ao Daytona que eles vão mostrar aí, ó. Deve ser esse aí, ó, Hot Shot Racing. Nossa. Também quero. Por causa desse aí, ó, Matheus, que ela citou Daytona. Hot Shot Racing. Total Sega Saturno, né? Switch, PS4, Xbox e Steam. Nossa, bem interessante. Coisas... o Chris Tales aí de novo. Que apareceu na PC Game Show também. This unique presentation lets you see the impact of your choices instantly, and to get really creative in combat by combining skills and playing with time. Speaking of combat, o jogo é sobre você manipular o tempo, então você... A tela está dividida ali em várias etapas temporais. We're really excited to be bringing Chris Tales both to next-gen consoles and all current consoles later this year. Vai sair para PS5, Xbox Series X, PC, PS4, Switch, Stadia e Xbox One. Ó. Vai sair para todo mundo. Esse daí é um que tava em demo esses dias. Ele é sobre revolucionários e tal. Se for o que eu tô pensando mesmo. Talvez não seja, na real. Eu vi a demo desse jogo, mas acabei não baixando. Tá me lembrando aquele Counter Spy, lembram? Do PS4? Liberated, é esse mesmo. Ele tem demo, se eu não me engano. Ou alpha, alguma coisa ele tem. And finally, we're delighted to announce the release date for Neon Abyss, a frantic action platformer which fuses classic visuals to an ingenious roguelike dungeon system. Its publisher, Team 17, has encapsulated the spirit of independent games for over 30 years, with titles including Worms, Overcooked, The Escapist, dos mesmos produtores de Escapist, Worms e Overcooked. Esse é o Neon Abyss, eles vão anunciar a data de lançamento. E aí, Ninja, Counter Spy é bom demais. Eu tô meio cansado desses pixel art de tirinho. Eu queria que ele fizesse uma parada mais na vibe do Contra, assim.
tipo foi o Valferris, tipo foi o Blazing Chrome. Esse tem essa vibe, mas sei lá, queria uma parada mais rock and roll, assim. Tipo Hunt Down, exatamente. O Hunt Down eu não joguei ainda. Switch and Windows Preciso pegar. on July 14th, 2020. Our next game has been in early access since 2018 with an almost 90% very positive reviews on Steam. Here's an exclusive look at the new Easy Day Academy High School level in skateboarding sim Skater XL. Nossa, nem sabia que isso existia. Skater XL. Eu achei que era aquele outro simulador de skate lá, que é difícil pra caralho. Esqueci o nome, não joguei aqui no canal um tempo atrás. Não, esse chama-se Skater XL. Sessions, exatamente, Augusto. Eu achei que fosse o Sessions. É muito difícil aquele jogo, meu Deus. I'm the director at Easy Day Studios and we're working on Skater XL. Today we're showing a first look at the Easy Day High School level. This is a nova fase aí do Skater XL. We're excited to show it off today. É legal ver os jogos de skate voltando, espero que sejam bons. This level is based on something that's really key to skateboarding, which is the California school environment. This is something that's been in countless skate videos over the years, elementary schools, high schools. Falando que é um ambiente que é da cultura do skate americano, que são, né, os estudantes da Califórnia que começaram com a cultura de gravar vídeo de manobra e coisas, enfim, escada, corrimão, quadra, banco, lugares do dia a dia. Assim. Real world spots. There's probably about 25 real skate spots, some that are very recognizable to anyone in skateboarding, from real high schools, real elementary schools. E aí ele falando que eles estão desenvolvendo 25 fases realistas, que reproduzem lugares reais mesmo. Eu acho que o mais que define um jogo de skate ser legal ou não é a jogabilidade. Por exemplo, aquele Skate Bird, ele é muito fácil, é muito gostoso de jogar, dos passarinhos skatistas lá. O Session, por exemplo, é super realista e incrivelmente difícil, sabe? Você fazer qualquer coisa. Assim. Eu jogava Tony Hawk, Vilmar. Eu joguei muitos de PlayStation 1, mas eu nunca fui muito fã da franquia, não. Eu gosto muito do primeiro Tony Hawk, mas a partir do segundo eu já, tipo... o que eu falei sobre a jogabilidade, você controla os pés, cada analógico é um dos pés. E aí você consegue fazer os chutes e tal. The element of style and execution comes into it, and that's really where the satisfaction, the fun of this game comes, that you're really directly in control. Tá muito parecido com o Session. Real skateboarding, there's such a depth in the ways that you can use that board and how bem parecido. Valeu, Marquinhos. Se não tiver o chorão, não quero. É o bom que é pra PC, que é mod, né? Então vai rolar. You know, the culture and the creative side and the community, and that's something very unique to skateboarding. You don't see with na falta da EA fazendo skate, né? Os indies cuidam disso. The interesting thing is pois é, a câmera parece a mesma, é muito parecido com os Sessions, né? Significant entrant into the skateboarding genre, and it hasn't been explored in recent times when we have all these different things available to connect the community, to put pode ser também só a edição aí que eles fizeram. So we're seeing really interesting explosion of content.
our creative community and modders and all these different things happening around the core of the game. So it's really exciting to see where this could lead in the future. Skater XL is coming out onto all major platforms July 28th. Chega em julho, mês que vem. PlayStation 4, para todas essas One, plataformas aí. Thanks, Dane, and the whole team at Easy Day Studios. Our next game bills itself as Synthwave FPS. Which means it looks nice and you shoot things. It's already been a big hit on Steam, and we're pleased to announce today that it's now coming to Xbox One. This is GTTOD. Get to the orange door. GTTOD. Get to the orange door. Exclusive. É um shooter Synthwave que foi anunciado para PC. E aí eles anunciaram agora que vai ter versão Xbox One também. É um shooter do Tron, basicamente. Ou um shooter do Muse, se você preferir. Eu vou fazer de skate que ela não vai skater. Se for skate, saudades. Saudades, Marginal Alado, nosso santista querido. Tinha que fazer uma estátua pra ele lá em Santos. Steam e Xbox One. Pareceu bem frenético, o Lucas Francisco falou ali, já tô enjoado. Bem frenético. Ó, já tem demo. Okay, Nolan, come on, you're dying here. What are you talking about? I'm not that bad. No, I mean you're gonna be dying aquele... when you play it. Nossa, eu vi um negócio desse jogo essa semana. Action adventure. Get this. It's set within a coma where you eu recebi chave desse jogo pra fazer gameplay essa semana. I'm confused. I think I need to see the trailer. Ele mistura coisa com meditação. Acho que é esse jogo. Deixa eu ver aqui. Exclusive. É da Tiny Beach. Cadê? Não sei. Perdi aqui no meio das coisas. Ele é um jogo de... tem uns ares de terror, assim. Mas ele tem um esquema de meditação no meio, é muito doido, uma proposta muito maluca, assim. Waken, achei aqui. Waken, ele sai dia 18, sai semana que vem. Nós vamos ter gameplay dele essa semana, provavelmente. Waken. Parece muito interessante. Eu quero jogar ele com vocês aqui. Waken is coming to Xbox and Steam on June 18th, 2020. Who wants an exclusive premiere? Well, I'm not really asking here. This is exclusivo do que é PC. Our next game is mas apareceram ali as outras plataformas. A versão que eu tenho é PC. Which boldly goes as close as PC e Xbox One. New era. You get it. O jogo pra matar os Illuminatis. É que devem estar falando de console exclusive, alguma coisa assim. For too long, the Phasmids have been causing trouble in our peaceful little corner of space, but not any longer. Ou é um anúncio exclusivo, talvez, do evento. O único evento em que o jogo vai aparecer é o Future Game Show. Ou no final do evento, a Future vai anunciar o Future Box. E aí vai ter todos os jogos vão sair pro console dela. Mentira, isso nunca vai acontecer. Join us on Athena Station. Experience the rush of spaceflight. Seek out new life. And make new friends along. And make new friends. And make new friends along the way. Live, laugh, and prosper. And may the fourth join the Space Crew. Space Crew Gina, let's zoom around in 3D and get some é a adaptação do... na Space Force, né? A adaptação do
do show da Netflix lá com o Steve Carell. Space Crew is published by Curve Digital and will launch on PC, Xbox One, PS4, and Switch in late 2020. Hey Nolan, I got a good question for you. You ready? What is scarier than clowns? Nothing is scarier than clowns. You know that. Well, you wouldn't say that if you'd been to Wales. You should probably cover your eyes for this. Jogos de terror. Exclusive. Deve ser alguma coisa do Bomber Crew mesmo, o Big Mac ambulante, só que espacial agora. I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me. He wishes me to sing for him as she did. To become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land. I cannot explain further, but ask that you trust me. Your love, always, Elizabeth. Hello, my Silent name is Hill. Esta, and I'm head of marketing at Wells Interactive. Right now we're finishing work on a new title, Made of Scare, and we're really excited to be able to share with you this new exclusive gameplay footage. Parece que é o nome do jogo. Made of Scare is a first-person E aí, Guim Leal, valeu, cara. story inspired by Welsh folklore. It fuses psychological, gothic, and British horror. Set in 1898, Made of Scare is inspired by the haunting Made of Scare, inspirado no terror story of a family britânico. empire that's driven by torture, slavery, piracy, and a supernatural mystery that suffocates the grounds of the hotel. In this footage, we wanted to explore the 3D sound-based AI system that is the core survival mechanic. We want to show you what you can do to remain undetected, and if you're caught, what tools are available for you to survive. Ele falou que o jogo tem um sistema de som 3D que é usado na furtividade. Então você, se fizer barulho, você é caçado pelos bichos. E até respirar mais fundo. Avoiding the obstacles that make the noise. Segurar a respiração. But if the enemies are close, then holding your breath is the only option. If you mistime this and run out of breath, then even your panting will get you killed. You are not completely defenseless. There'll be a sound-based weapon available with limited ammo that's hidden que horrível as cabeças ali, olha só. You'll have to find health items, collectibles, puzzle pieces, map pieces, and story pickups. All items that you can find and add to your inventory. The game will feature 3 levels of difficulty. The scares remain the same throughout, but a change in AI behavior, enemy strength, limited manual saves, and reduced ammo and health items will put more of an emphasis on that classic survival horror experience. Made of Scare is coming to PC and console, with a digital and physical launch on PS4 and Xbox One this Interessante, July. hein? You can wishlist the game now on Steam, and pre-purchase will be available in the coming weeks. Thank you for joining us, and we hope you enjoy the show. Gostei do design das criaturas. Muito legal. Made of Scare. Nolan, you can open your eyes now. Okay, there you go. All right, Made of Scare launches on PS4, Xbox, Switch, and Windows in 2020. Muito interessante. What's better than looking at one upcoming game? Is this another one of your dad jokes? It's looking at a collection of upcoming games in the space of a few minutes. Okay, I'm listening. Ó, vamos olhar vários lançamentos future hits to get excited about. Poucos minutos. Agora vem uma montagem aí, ó, de jogos que estão para sair. Ó, o Fall Guys, esse é da Devolver. É o Olimpíadas do Faustão da Devolver. E esse Carrion é muito bom. Você controla esse alienígena de carne moída aí e você tem que fugir do laboratório. Muito, muito legal. Tem uma prévia dele aqui no canal, no evento da Devolver ano passado. E ele tá pra sair, eu acho. Anno Mutationen. O que é isso? Interessei. Dogone. Ó, depois dos jogos você controla gato, agora é hora de controlar cachorro. Não saiu o Carrion ainda, Augusto. Tá pra sair, acho que é segundo semestre ele vem. Ainda não anunciaram conferência da Devolver, GBA. Ó, o Inculinat de novo aí. Inculinat.
Alalof também apareceu na conferência de PC. Esses nomes eu não tô anotando. Devia estar anotando, né? Wave Bray, um adventure aí de jet ski. Esse Cloudpunk parece bem legal também, um jogo de mundo aberto meio retrô, assim, com gráficos antigos. Parece bem interessante. Windjammers, classiqueira total. Não é uma conferência focada em jogos de PC não, Caetano. Essa é uma conferência em geral, assim, console, PC, e ela é promovida pela Future Publishing, que é uma editora, é uma empresa de mídia que tem o site GamesRadar, o site da PC Gamer, eles eram editores das revistas oficiais das plataformas e tudo mais. Não são jogos de PC não. Apesar de que como tem muito indie, muito jogo menor, a ideia acaba saindo bastante coisa pro PC, né? PC Gaming Show já foi agora às 3 horas da tarde. Our next game appeared in our sister event, the PC Gaming Show, just a few hours ago, and we're delighted to have John Pearl join us now for an mais um jogo aí que já apareceu. From the Ashes DLC, Subject 2923. É o DLC do Remnant, que já apareceu também na PC Game Show. É o Subject blá 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 blá, o número. Só queria ver ali no Strutters morrendo mais uma vez. Shadow Evil. Sempre tem muito sangue, né, na conferência da Devolver. Eu queria que eles fizessem, mas como o negócio é gravado como se fosse um filme, sei lá, talvez eles não tenham conseguido fazer esse ano por causa do Covid. Uma pena. Depois ver esse jogo, é muito bom, parece um Gears. Jogabilidade muito parecida com Gears, né? With the footage we're showing, we're giving you all a sneak peek at the icy and unforgiving heights of the new explorable world of Risum. The inhabitants of the world are an entirely new faction of enemies, the Uriki, which are a race of menacing humanoid rats. In combat, you'll find they are as resourceful as they are deadly. Mistura com Souls. Ih, tô fora então. Souls de tiro, curioso. This DLC has a lot of additional content. With the addition of the new campaign comes Dark all new Souls quests, shooter, bosses, tinha que ser, né? trinkets, Tava bom armor demais sets, pra ser and verdade. more. Additionally, Risum will be added as an option in Adventure Mode, and if you have the Swamps of Courses DLC, it'll add Risum to the Rotation of Survival Mode as well. Mas parece interessante, acho curioso, um Souls de tiro. The Subject 2923 DLC is coming to PC, Xbox One, PlayStation 4 PC, PlayStation 4 e Xbox One, 20 de agosto, DLC do Remnant. Thank you so much for tuning in to find out what's next for Remnant from the Ashes. Hope you all enjoy the rest of the future game show. Alright, so Remnant from the Já Ashes, vi ali o que faz dele ser um will Souls. launch on Xbox One, PS4, and Windows PC. And now for something completely different. Exclusive. Everybody loves playing board games now they're finally cool. But they're not so easy to play when you can't meet up with your friends or loved ones. Don't fret, my old chums. Here at Thunderbox HQ, Verdade. we've been working Todo mundo ama jogos de tabuleiro, mas não é tão fácil jogar jogos de tabuleiro quando você tem que ficar em isolamento social. A pitching synth soundtrack, and our laser-powered but totally harmless board game zapping digitizer. Also, we can bring you the retro sci-fi survival strategy we like to call The Captain is Dead. Let me just load it up for you. Aparentemente é um board game, só que sem ser board, só game. É isso mesmo, board game sem ser board, só game.
Wow, this looks kind of dangerous. Good! Ready! Get your goddamn dirty tentacles off of my spaceship! Biological elements operating at 100%. Skill assimilated. A paz de quem não precisa trabalhar com jogos. One of those old-fashioned video games. Pode aproveitar um sábado. And I'm done. Taking charge. Não sei se ela é Devolver, não. I'm still back. Já tem o Jackbox. Ah, mas quanto mais melhor, né? Pra quem curte. The captain is dead. Head on over right now to Steam right now to wishlist it up right now. Ó, vai The lá na Captain Steam. is Dead is a digital board game and will launch on Steam in 2020. Okay, so our next games, they're linked by their focus on player creativity. From designing a food-themed tem o board obstacle game course for you and your mesmo friends do The to Captain's creating Dead. a mobile base that traverses a savage land. But let's start with a title Tem o jogo de called Main tabuleiro Assembly. mesmo, é da Thunderbox Hello, inventors, Entertainment. and welcome to Main Assembly, a game that gives you the freedom to create anything you can imagine. With huge open sandboxes to explore, your creations will be pushed to the breaking E hoje também outro jogo que ganhou o jogo de tabuleiro foi o Frostpunk. Eles anunciaram um board game do Frostpunk. Eu fiquei muito feliz de ver que o Frostpunk tá indo pra frente, sabe, como franquia. Happy with how your robot looks? With the visual programming interface, you can set up controls and use sensors to make logic for different types of automation and really put your creations to work. Or jump online with friends to compete and collaborate. Guerra de Show your robôs creations aí, ó. to the world and test out what others in the community have built in the workshop. Will your creation be the one that everyone is talking about? Main Assembly is out now in early access. Ok, já está See you disponível there, em Early inventors. Access. Não, esse é o último, Saren. Aí, a não ser que as coisas mudem durante a semana, nosso próximo evento é quinta-feira. Quinta-feira, acho que 8 horas da noite, com a EA. Ó, aquele dos bonequinhos lá. Block Party, né? Hello, my name's Que a Jamie gente Jackson ficou falando. and I'm from Mythical Games, and today we're super excited to give you an in-depth look at our new games, Blanco's Block Party. We're a new studio Blankers. created by É engraçado, né, que eles estão mostrando tipo uma olhada estendida em vários jogos que foram anunciados há 2 horas atrás na PC Gaming Show. Blanco's Block Party is a game about vinyl toys coming to life, but it's actually more than As expectativas pro evento da EA, além dos esportes de sempre, né? FIFA, Madden, NBA, etc. É o novo Star Wars, eles vão mostrar antes do evento, então no evento deve ter algum gameplay, alguma coisa assim. O Star Wars de nave, né? Tem algumas pessoas que estão esperando Dead Space, mas sei lá, acho meio Jesus na torrada, assim. Mas espero que venha, porque eu sei que é uma coisa que muita gente quer. E The Sims. O que mais que tem daí? Battlefield, o pessoal tá falando que vai ter um Battlefield novo. E aí, por enquanto, não, depois da EA tem coisas no dia 24, que é o Big Festival, que é o showcase de jogos brasileiros. E vai ter um evento do Avengers. Do Avengers da Square. Vai ser dia 24 também. Esse é o... Deixa eu achar o nome dele aqui, que eu perdi aqui. Blankos Block Party. Esse Blankos é uma marca licenciada de bonequinhos de toy art. Rumores que vão lançar um remake e remaster de Battlefield 3, nossa. What that means is we're going to be delivering you some really cool stuff that is only available. Cyberpunk vai ter evento, mas eu já não sei dizer que eu não vou cobrir o do Cyberpunk. Não sei se vou cobrir na real, acho que não. Mas deixa eu confirmar aqui quando que é. For as long as you want to keep it. The same applies to any of the quests. Night City Wire. And anything that you get Cyberpunk. completing those things only is available in Night Ownership is a key part of the experience.
So our proprietary technology platform provides true ownership of what players buy and create through verifiable Dia assets. 25. It allows us to legitimize the type of grey markets that pop up around so many games, and it gives players the power to dictate the value of those assets. And the key thing is you as a player own it, and we're going to make it really easy for you to do what you want with that. Players can create the world that they want in Blancos. We've just provided Dragon Age novo, talvez, será? So that you can build whatever world you want to build and set Tem the Need for rules for that world. Speed, The né? limit Que really teve o is kind of último your aí, imagination. nunca mais se falou no assunto. Blancos Block Party is coming to PC later this year, and we will be announcing né? more news on EA é official sempre, platforms and our o EA é PC. sempre uma conferência If you want to know more morna, about it, head over, reserve your xoxa. account at blancos.com, and you Talvez can a gente also veja follow alguma us on coisa Twitter nova at do Play EA Blancos Originals, and quem Instagram sabe? at Play Algum jogo Blancos. indie, Thank you talvez. and enjoy the show. Esperemos. Talvez eles falem de Anthem, o remake do Anthem, né? Que eles estão lançaram o jogo lixo, aí agora eles estão refazendo o jogo de um jeito decente. Da EA e da Konami eu só espero decepção, falou o Ricardo. Pois é. E aí, Rafael? Bom? Não sei, um novo Unravel, mas algo novo, né? O EA Originals é sempre um sopro de ar fresco dentro da conferência da EA, assim. Tomara que tenha o Pelé, Julian. Tomara. Ou mais youtubers passando vergonha, igual o cara do Prank vs Prank. Hi, my name is Lucas. I'm a producer here at Donkey Crew working on Last Oasis. And today I would like to show you our new map. Last Oasis is a nomadic survival MMO, combining innovative features that allow players to traverse the world on complex wooden machines, engage in epic battles both against the fauna and against each other, leave a mark on the player-driven economy, and do many more exciting things in this unique world. What we're showing here today is the next big addition to the game, a volcanic oasis. This upcoming type of map consists of all new areas to explore, from golden barren fields stretching all the way to the horizon, to hardened volcanic rock formations that create natural passages and scorching hot lava lakes. Water World sem água, é o Lava World. As you travel through these vast virgin terrains, you'll get a chance to discover efficient ways to mine obsidian, and find rare loot in mysterious man-made stone ruins, and even hunt legendary killings, these giant winged lizards inhabiting mountains in hot climates. Harsh conditions of the volcanic lands make it very difficult for nomads to survive. Já saiu, Emanuel, já saiu esse Last Oasis. Eles estão mostrando uma nova área, que é uma área vulcânica aí, hostile flying monsters que é don't make it novidade. any easier to explore because they're attracted to walker wings, making it essential for anyone who decides to venture towards these new territories to prepare in advance. Smart traders will likely take advantage of the resource scarcity to try to make some flocks on desperate nomads missing some wood or water, while explorers will be risking their lives to gather rare resources that appear in high quantities in these dangerous conditions. We are working tirelessly to bring in more content and improvements for the game, so make sure to try Last Oasis out now on Steam. See you next já time. está disponível para quem quiser jogar Last Oasis. Next up, the Future Games Show talks to industry experts about how next-gen consoles and PC technology are changing the way we play. Papo agora com os desenvolvedores sobre a nova geração. The future of gaming. And for the record, we called it that first. Unreal Engine. E ali acho que era o jogo da Nolan North, Cyberpunk, Tsushima, Hitman, Valhalla, Last of Us, ó. Falaram de nova geração, puseram The Last of Us aí, hein? Horizon.
Eles estavam mostrando uma nova área, Sarah. Por isso que eles mostraram um jogo que já saiu. Sony's PlayStation 5 and Microsoft Xbox Series X set to release in late PlayStation 2020, 5 que foi anunciado quinta-feira, o Xbox Series X. Forever. We see companies like Google Stadia continuing to push the boundaries of cloud gaming technology, while studios like Epic Games are beginning to show us what a new generation of engines will be capable of delivering. The Future Game Show has caught up with some of the world's leading developers in fields Future including Game Show graphics, audio, storytelling, falar and com machine alguns learning devs to para saber discover how o the que vai next mudar generation of hardware will push na video nova games in a geração, o way que os that we have hardwares vão never trazer experienced before. de novo. Watch Dogs. The way that I see game worlds changing in the next generation is with a bigger focus on player interaction Maior and foco em making the interação. worlds feel truly alive. We can already make game worlds that are almost Esse é o too big The for the amount Ascent. of content that we put in them. So, of course, graphics will take a huge leap forward, but it's the complexity, diversity, and the freedom to play around in Cá entre that nós, I think will be the biggest. Xbox Series X é bem mais bonito que o PS5. Ana, do Google Stadia, falando que eles recriaram um Pac-Man em inteligência artificial. The way that I see video games evolving in the next generation is with richer game interactivity. Maior interatividade com o mundo aberto. Games can look so good these days, it's crazy. Mais realismo. Some of the things you can do in video games have not really caught up. What I'm super interested in is solving problems that help game worlds and the characters in them play and feel as alive as they can now look. The next generation of tools and technology should allow a game to really acknowledge the emergent, creative things you can do as a player, and to help game developers create richer, more soulful game worlds. I'm really excited about using technologies like semantic ML to help game. Eu concordo com eles, os dois são igualmente meh, mas o PlayStation 5 é feio, né? O Xbox One é uma caixa que você vai colocar no seu móvel e ela vai desaparecer. Ele não vai chamar atenção nenhuma, né? É uma caixa. E o PlayStation 5 é hands-on, né? Então ele vai chamar super atenção. Eu prefiro a caixa. Eu gosto de consoles mais discretos e que não chamem atenção, assim. Of course, it isn't just game worlds that will evolve in the next generation, but the types of stories É o gol levantada, ele é descolado, né? Eu não sou tão descolado. Não sou merecedor do PlayStation 5. It makes sense then that this is one area developers are eager to evolve. O cara que tá com o beiço inchado, comeu camarão. Obviously, 40 years later, so much has changed. But in some ways, we're still pursuing the same goal. Ó, o cara mostrando o BAFTA dele ali. O roteirista do Assassin's Creed é o mesmo do Tsushima. O cara do Erika, aquele jogo do PS4. Falando que pra narrativa a nova geração traz maior imersão, os mundos mais detalhados, mais bonitos, então você se sente mais dentro da história. I'm also hoping to see storytelling explore more collaborative efforts, telling stories to larger groups of players at once, without telling each of them that only they are the chosen one. Histórias com grupos maiores de jogadores, com mais personagens. Erika, muito bom esse jogo. Jogamos ele até o final aqui. There's a cut to black, it's only because the director wanted that cut in that exact moment. And storytelling goes well beyond just the words being said. Ele falou que se tiver uma pausa na narrativa, não é porque o console precisa fazer um loading, é porque o desenvolvedor quis fazer daquela forma. Less downtime due to loading and more feedback from our controllers. We'll hopefully see large. Tá comparando ali o Xbox Series X rodando sem loading e o jogador do Xbox One esperando para jogar. A new generation of hardware means we are about to encounter a new frontier for graphical fidelity and visual effects. That's a given. But what about game audio? Sony and Microsoft are putting more emphasis than ever before on audio. And in the way that sound can draw us in game worlds like never before, could our sense of immersion in virtual spaces Ratchet & Clank, que é o jogo que mostra o que o SSD realmente é capaz de fazer com essa mudança de mundo sem... Olha a camisa do cara! Ele é o compositor do Resident Evil 7. Que massa a camisa dele, curti. Tipo um pôster, retrô.
So one of the things that's so exciting about the next gen audio is that it's promising just a whole new level of immersion. Obviously, the PS5 3D audio maior imersão por causa do áudio 3D dos consoles. Example of this. And so with that new immersion, hopefully is going to come whole new levels of player engagement. Mais engajamento dos jogadores por causa da imersão maior que as tecnologias de som trazem pro gameplay, né? Imagina um jogo stealth com áudio 3D. Of course, some of the biggest changes to play you won't be able to see, from smaller teams being given the tools to more easily achieve their creative ambitions, the expansion of services such as cross-platform play and cloud gaming, to a huge reduction in load times and install sizes. Here's just some of the reasons developers are excited about the changes on the near horizon. Aí falando que a maioria das mudanças de verdade estão nos bastidores, é redução no tempo de loading, mais ferramentas de desenvolvimento mais simples, o que permite que mais pessoas produzam jogos. Essa integração de você fazer o mesmo jogo numa engine e você poder portar ele para o celular ou para o PS5. Eu acho que para você usar o áudio 3D, você deve ter que ter um fone da hora. Não sei se tem que ser alguma coisa específica não, Rodrigo. Mas fone legal deve ser essencial para ouvir o áudio 3D. Zero load times, cross-platform ownerships of games, cross-platform cloud saves, and just overall the focus on the players experience rather. Para conseguir ouvir a diferença na TV é que quando você tem o áudio da TV, ele vem de uma fonte só, né? Ele vem na sua frente, vem de lá. Você tem o fone, só de ter esquerda e direita já muda tudo. Eu tenho placa de som, vocês não fazem ideia como muda a experiência de jogar no PC, é outro mundo. Um deficiente auditivo falando. Eu imagino, Ninja, eu imagino. What this will do is it'll level the playing field for developers, and developers who previously couldn't have competed at the high end will be able to do so. It's a really exciting. Placa de som PCI Express, eu também não manjo para que serve nesse sentido da acessibilidade assim. Valeu, Soler. Obrigado, cara. Introduced by a gaming legend. Thanks, Emily. You know, guys, No, seriously, Nolan? Oh my god. Okay, no, I Esse é o Wasteland 3. Tá pra sair também. Nós jogamos ele aqui no canal já. Tem gameplay dele na beta. Ele sai em agosto. Let's take a look. 28 de agosto. Ele é um jogo de estratégia. Lembra um pouquinho o XCOM. Hello everybody, I'm Brian Fargo. I was the executive producer on the original Fallout and Wasteland series. And I'm here to tell you today that finally Wasteland 3 is coming August 28th for the Xbox, PC and PlayStation 4. Que bonita o elixir ali na mesa dele. Who would do this? É um mundo dominado por milícias e tal. Umas pessoas meio mutadas, assim. É muito louco esse Wasteland 3. Eu não joguei nenhum Wasteland, esse foi o primeiro. Aí tem uns robôs e tal. É bem XCOM, só que ele é muito, muito difícil. Assim. Ele é muito mais difícil que o XCOM, que já é difícil pra caralho. O Itachi falando, ó. A placa de som possui CPU dedicada de acesso superior com sensibilidade alta para os fones. A pressão sonora que a placa faz e a qualidade é superior ao onboard. Olha aí. Imagino que você deva sentir a diferença já, tipo, com um fone desses, né? Assim. E com fone massa, deve só ficar melhor. Eu passei a dar muito mais atenção para som. Eu falei, depois que eu trabalhei em empresa, né? E aí para ouvir tinha que usar fone de ouvido.
trabalhava no Basque Jogos, então eu via... Eu via os trailers dos jogos com fone, nem era um fone muito bom, mas era um fone legalzinho que eu tinha lá. Aí eu comecei a dar muito mais atenção, porque é outra experiência mesmo. Tanto que hoje, eu não jogo de fone em casa e tal, mas eu tenho uma soundbar, não é a melhor, não é o melhor som do mundo, mas eu tenho uma caixinha dedicada e tal, pra sempre ficar mais legal, assim. Esse é o Remothered Porcelain lá. É o Remothered 2. Eu ainda preciso jogar o primeiro. Broken Porcelain, né? I'm Jennifer, by the way. Preciso jogar o primeiro antes de sair o segundo. Eu achei que eu ia jogar ele no Switch, mas a versão horrorosa, parece o Remothered do Zibo. Horrível. Eu tenho o primeiro Remothered no PC, peguei numa promoção, mas eu não encostei nele. Preciso jogar, todo mundo fala também. A versão de Switch é uma das coisas mais terríveis que eu já joguei no console. Falando que a versão do Remothered do Switch, Anderson, parece a versão Zibo, é horrorosa. Acho que é o port mais tenebroso que eu já joguei na minha vida. É muito, muito ruim. Tão bom ver o Survival Horror em terceira pessoa, também acho, Ricardo. Também acho. E esse Remothered é muito legal. Ó, eu tenho até agosto pra jogar o Remothered 1. Remothered Broken Porcelain comes to PS4, Xbox One, Switch, and Windows in late 2020. Não sei por que tentam portar. Não, tem que ser bem feito. Né, sabe? Tem muita gente que consegue portar umas paradas massa, sabe? Depois que eu vi Doom rodando no Switch, The Witcher, aí você vê uns ports tenebrosos, assim, é falta de vontade ou habilidade de quem fez. Assim. Aí temos um anúncio de jogo. Ó. Ô, louco. Werewolf the Apocalypse. Oh man, we can't wait to see more from this. Nossa, não mostrou nada. So the Future Games Show is taking a closer look at the games of tomorrow, but big changes are happening to the way we play right now. Desse? Features such as cross progression and crossplay allow us to play. It sounds like you that time you tried to play Crash Bandicoot. As I was saying, new features like crossplay let PS4 owners connect with Xbox, Switch, and PC owners in their favorite shooters. We caught up with developers Hi-Rez about how these features work in their current and upcoming games. Eles foram falar com uma desenvolvedora sobre o crossplay with your friends, regardless of which platform they own, and it's grown in popularity thanks to titles such as Fortnite and Call of Duty Warzone. Developers Hi-Rez Studios are trailblazers in this field, but the industry as a whole has been slower to embrace the potential of crossplay. We caught up with Hi-Rez to ask why and to discover the importance of crossplay as we head into the next generation. Sim, eles falaram do Uncharted, né? Da vez que o Nolan North tentou jogar Crash Bandicoot. There's a fear that platforms will lose revenues and lose players to competing platforms if they open the doors to crossplay and progression. In the future, I think you'll start to see consoles and other platforms embrace a truly play anywhere experience. Falando que no futuro a expectativa é que os jogos abracem mais a ideia de você poder jogar em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. But the true crossover hits won't be constrained to one platform. Crossplay and cross-progression also challenges game developers to think more globally and holistically about audiences. That you should be able to play from anywhere, do anything, desafio para quem desenvolve jogos fazer um jogo crossplay, porque cada plataforma tem sua peculiaridade, né? E você vai reunir todo mundo. It doesn't matter. É complicado. The game they love and the purchases they made will come with them.
players expect the same experience across all of their platforms, and so to be able to actually pull Hi-Res manda bem demais em fazer versões meio piores de jogos famosos. Tô percebendo pelos jogos que estão aparecendo ali. Tinha um Free Fire meio, sei lá. Now that a console game is a Overwatch PC game, meio, is a sei mobile lá. game, for many games, things like é o cultural relativism, localization, global community management are a bigger and bigger role in gaming. So I think the long answer is é o Paladins. One of the Smite. hidden benefits of crossplay is it stimulates diversity and kind of a global approach. Você concorda que Survival Horror em terceira pessoa foge daquele tom genérico de jogo de jumpscare? Não concordo. Eu acho que o que faz um jogo ser genérico não é a visão em primeira pessoa ou em terceira, é a qualidade do desenvolvimento. Você tem jogos incríveis em primeira pessoa e você tem jogos super genéricos de terror em terceira pessoa. Assim, tipo, não é a visão que faz um jogo. A visão é uma escolha criativa junto com direção de arte, roteiro e 1 milhão de outras coisas. Não é porque é em primeira pessoa que todos os jogos são iguais. Você jogar um Resident Evil 7, por exemplo, é uma experiência completamente diferente de você jogar o Outlast. Ou de você jogar o Moons of Madness. Ou Someday You Return, sabe? Que são todos em primeira pessoa. Currently, we're finishing work on Rogue Company, and we're really excited to be able to share this update with you today. Rogue Company. O que é isso aí? Outro Rogue Company Free is a Fire? third-person shooter that features a unique blend between action-paced gameplay and objective-based game modes. In Rogue Company, you play as a rogue, which are a group of elite mercenaries that operate outside of the wall, and they drop in exotic locations all over the world. Rogue Company is going to be free to play, and it'll feature cross-play and cross-progression. Parece que é uma mistura de jogo de ação com objetivo. One of our cornerstones was making sure that you were able to play the game you want on the platform you want with the friends that you want. At the end of the day, Rogue Company can be summarized in one word: inclusive. Esse aqui é que eu tava perguntando, o que é isso aí? É esse Rogue Company. Which means we're testing crossplay and cross-progression features, polishing Eles estão weapons, testando crossplay. and maps. The majority of my time Por que o cara foi is gravar em spent pé com refining fone com fio? the core Por que ele combat não sentou? experience in Rogue Company, while also making sure that our maps and modes are providing exciting and unique gameplay. I do want to say, it's pretty amazing to play Rogue Company on a handheld device like the Switch. Being able to play Rogue Company at 60 FPS as I sit on the couch and my wife is watching another episode of Love Island is a dream come true. Ok. Rogue Company is coming to PlayStation 4, Xbox One, PC, and Nintendo Switch later this summer. Final do We can't verão. wait for you to play our labor of love. To sign up for the alpha, head on over to Meio roguecompany.com. nada a ver, né, isso daí. Thank you and enjoy the show. Meio whatever. Mas enfim, vai sair para todas as plataformas e você vai poder jogar com seu amiguinho em Big qualquer thanks to the plataforma. teams at Hi-Res for that look into Nossa, the se eu future vejo of essa arte, crossplay and info about their upcoming titles. Coisa Now, we all horrível know essa the next arte. generation consoles are getting closer. So here's an exclusive look at what's to come in Square Enix's third-person shooter, Outriders. Outriders, ó, pra quem queria ver Square Enix aí, ó. Exclusive. Next time on the Outriders broadcast. Pra quem queria ver a Square, não é a Square, não é o que vocês queriam ver, mas é a Square. Joining your adventure as you battle through a hostile world. We'll also be showcasing a brand new area and delving deeper into our next class, the Pyromancer. Coming next month. Nossa, cara, se eu vejo uma arte daquela na capa de um jogo, eu imediatamente descarto. Eu não vou querer nem ver o jogo. Parece que a arte estava até esticada. Nossa, olha o outro genérico pra cacete aí, o Disintegration. Acabou de sair também. Esse jogo, ele é de um dos criadores de Halo. Esse Disintegration, ele mistura shooter com RTS.
mas não é tão bom quanto parece. Marcus Leto, ele é o... Ele é um dos criadores do Halo. Super excited to finally be getting ready for it to launch soon. Wow. Ele já não saiu? Eu vi review. Vi os caras oferecendo o codiguinho dele pra analisar. Não saiu ainda. Sai dia 16. Por isso que eu vi review. Ele sai terça-feira. Não é muito legal, não. Quantum Error pareceu legal, Felipe. Ele abriu a conferência. Acho que é um dos mais interessantes aí. Dos que apareceram hoje. Something that's set about 150 years from now in the future, where humanity is really struggling to survive. Não tô contando também quantos jogos, eu tô contando o tempo. Eles falaram que ia ter pouco mais de 1 hora, nós estamos com 1h15 de apresentação. Eles devem estar já indo pros finalmente. Eu não lembro se eu fiz live ou se eu fiz gameplay gravado dele, Heloísa. Eu fiz um gameplay aí assim, a primeira sensação, você pode ver que no gameplay eu até falo dele de uma forma ok, assim. Depois jogando mais ele, assim, eu fui ficando com um bode tão grande do jogo. Falei, nossa, horrível, horrível. Sei lá, eu joguei 2 horas dele e não quero mais ele ver ele na minha frente nunca mais, sabe? Você controla essas naves voadoras ou motos, enfim. E aí você tem uns robozinhos que você solta assim, e você pode coordenar os robozinhos pelas fases para cumprir os objetivos. Eles são controlados pela IA. In order for the player to really have success playing Disintegration, they need to consider both parts of the equation. Ó, tá vendo? Você controla voando em primeira pessoa e aí você tem os seus robozinhos. Fluidly in combat. That's just one part of the equation, though. On the other hand is your ground squad, each with their unique abilities that you can fire off tactically. Ele é bem genérico, o design dos personagens é super copiado do Destiny, assim. E ele tem uns mapas até interessantes, umas áreas legais, mas sabe? Eu joguei e tá bom já. Mas pra quem quiser experimentar, ele sai na terça-feira. Tem gameplay aí no canal, se quiserem procurar. Dá aquela força pra nós. Ele vai ter campanha, né, na versão final. O gameplay que a gente fez é o multiplayer. Uma pena. Criador de Halo fazendo o jogo ué. Disintegration is coming to PS4, Xbox One, and PC June 16th. Now prepare yourselves for a lesson in alternative history, as we explore what might have happened if the Second World War didn't end. Puta, esse jogo é bom demais. É um jogo que você explora uns bunkers na Rússia em um universo alternativo onde a Segunda Guerra não acabou. Hi everyone, my name is Bogdan Grachuk, the game director of the upcoming narrative-driven adventure game Paradise Lost. I'm super excited to walk you through the alternative history that serves as the setting for our story. Você é meio que uma criança e você explora uns bunkers abandonados, assim, parece muito legal. In the spring of 1960, the Nazi regime is on its knees and Soviet troops are closing in. Without warning, the Nazis unleashed the full might of their nuclear arsenal on their homeland and Eastern Europe, stopping the Soviet offensive in its tracks and turning Europe into an uninhabitable nuclear wasteland. To the rest of the world, this seems like a final A guerra durou até os anos 60 e os nazistas soltaram foguetes na própria Europa para impedir o avanço dos russos. Few know of the secrets that have been hidden deep underground. E aí você explora os bunkers nessa época. The ARC project is among the most secretive endeavors of the Third Reich.
its goal has been to construct a network of hidden, self-sustainable, heavily fortified underground bunkers meant to shelter an Aryan master race society until it can emerge and rule the post-nuclear landscape. But not everything goes according to plan. For reasons unknown, one of the bunkers, located just outside Kraków, Poland, goes dark. Eles estão criando uma nova raça, os nazistas, né, dentro dos bunkers, e aí desses bunkers perdeu a comunicação completamente. E aí você vai explorar o lugar. A 12-year-old Polish boy driven by personal tragedy to seek out the bunker on the edge of Kraków. At first, the place seems completely desolate. What brought Szymon to the bunker? What answers is he seeking? You'll have to uncover the truth yourself. Muito legal, esse eu quero. So, do you dare discover the last bem story de on olho, Earth? bem de olho. Paradise Lost is coming to PC, PS5, and Xbox Series X. Our next game... Wait a second. Emily, have you crossed another thing off my script? Hey, we discussed this. You can't be trusted. Unbelievable. Okay, fine. Just roll the tape. World premiere. Ó, mais um anúncio aí, hein? Jogo novo. E aí, Douglas? Boa noite. Operation Também. Whether you choose agent or choose hacker. Nossa. It takes two to complete the mission. It takes two to stay alive. Que massa! E aí, Queixo Gamer? Boa noite. Operation Tango. Operation Tango. Olha só, um multiplayer aí de dois jogadores. Um é o hacker, o outro é o agente. Que massa! É o jogo da Heloísa. I'm just gonna put myself out there and make one up. I'm guessing it's called The Kingdom of the Gusty Willows. What kind of fake name is that? It is not called The Kingdom of Gusty Willows. Here's the developers of The Kingdom of the Gusty Willows to talk about their show-stopping new PS5 project. É o Way Out, só que mais legal. É, só que tecnológico, Can I make né? it extremely clear? This is not called interessante. The Kingdom of the Gusty Willows. What's the big deal? It's a good title. Tem um jogo que é mais ou menos nessa ideia, só que ele não é multiplayer. Foi um dos primeiros jogos que eu cobri aqui no canal. Chama-se Republic. Ele tem para PS4, ele saiu primeiro para iOS, na real. Você não controla a personagem, né? Você controla... Você tá nas câmeras. Você invadiu o sistema, você tá nas câmeras. E aí você vai abrindo porta, vai indicando o caminho para ela seguir de acordo com o waypoint dos guardas. E ela é controlada pela IA. É um pouco parecido, pero no multi, assim, porque esse é multiplayer, né? Aparentemente. E esse é o Kina, que apareceu no PS5, quinta-feira. Esses caras da Ember Lab, eles são diretores de animação de cinema. E aí agora eles estão levando essa experiência para o PlayStation 5 e PlayStation 4 também, e PC. E parece muito interessante. And soon discovers that there are many trapped, lingering spirits. And it becomes clear that there are larger forces at play that have sort of corrupted the environment and stopped things from moving on. Well, the main focus of the game actually revolves around helping these trapped spirits. So each kind of level or world that you enter is all focused and kind of themed around the corrupt spirit that's lingering. And to really help these spirits, you ultimately have to get to know what happened to them in their past life. And to do so, you're looking for clues in the environment. Não me lembro, Big Mac, se vai ter pro Xbox também.
Eu vi anúncio dele pro PS4, PS5 e PC. Vamos ver se aparece aí. Como isso vai rodar, só quero ver. A iluminação já não vai ser a mesma coisa porque não tem Ray Tracing, né? Eles devem reduzir resolução e tudo mais. Parece lindo esse jogo. Tipo, olha o carisma dos personagens e tal. Kind of battling these spirits we want to use to kind of set that darker tone and establish these, the player is going to be, exposed to some darker themes in the storytelling. We're targeting a holiday 2020 release, and ele chega no fim desse ano. PlayStation 4 and the Epic Game Store. PC via Epic Game Store, PS4, PS5, nada de Xbox. Eu tô indignado que o R8 não vai. Eu acho que eles só escolheram não anunciar neste momento. Pelo menos os rumores indicam que ele vai sair para PS4 e Xbox One. Os rumores que acertam, não o rumor do Dusk Golem. Acabou. Acabou assim. Vamos puxar o plug. And don't forget to check out our sister shows from the Guerrilla Collective over the next few days right here on Twitch. Wait, come on, Nolan. It wouldn't be a game show without that, we got one more thing. Vai ter último anúncio. You are so right. Wait, are we in this one? No. Oh well. But hey, Em, would you work with me again? Maybe in some kind of swashbuckling adventure where I play a roguish, charming adventurer? Nah, I think I've been there, I've done that. Bom, que susto. Eles começaram a fazer piadinha sobre o novo Uncharted. Serial Cleaner took you back to 1970s America in a single-player stealth action crime story where you played as a professional crime scene cleaner, getting rid of bodies and the incriminating evidence, all while avoiding the police. Now, with over 1 million owners and releases on all major platforms, we're going to the 90s. Que é isso? Bob Cleaner. Nossa. Stealth Action Crime Serial Cleaners. Aparentemente é um jogo sobre... Well, that really does complete our showcase for 2020. Yeah, we hope you've had a great time watching and that you've seen something that you can look jogo forward sobre to. limpador de corpos. É o cara do... É o Harvey Keitel no Pulp Fiction. All of this together, but most of all, we want to thank you for watching. I'm Nolan North. And I'm Emily Rose. And this has been, Emily, if you will, the Future Game Show 2020. Ok, é isso aí, meus amigos. Curto essa estética, mas não tenho muita paciência pra jogo assim. Tamo junto, Luiz. Acho que eu vou querer experimentar e só. Assim. Não me vejo jogando esse jogo por muito tempo. É um jogo que tu faz a limpeza, exatamente, como falou o Sari. Você faz a limpeza de assassinatos pra esconder o... É o pós-Hotline Miami. Depois que passa a galinha do Hotline Miami, vem o Serial Cleaner pra limpar o lugar. E tá aí, encerrando. Não sei exatamente o que a gente esperava dessa conferência, né? Pra dizer que foi fraco ou não. Mas tivemos coisas interessantes aí, ó. Quantum Error foi legal. Mais imagens do Kina, que parece muito bom. Esse Operation Tango me chamou muita atenção. Paradise Lost já vinha prestando atenção desde que eu recebi e-mail sobre ele e tal, da desenvolvedora. Olha o Avengers, que vai ter evento no dia 24, se não adiarem, enfim. Travis Scott no Fortnite ali. E algumas coisas ali bem legais ali.
o Hot Shot Racing, né? O total cara de Daytona, quero agora. O Signy, que é o joguinho de nave, acho que um dos melhores anúncios, né? Foi o Signy. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Quantum Error foi o melhor anúncio, também achei, foi um dos que mais me chamou a atenção aí. São esses que eu citei, acho que o Signy, que é o jogo de navinha lá, né? O Signy, o Hot Shot Racing, que é o corridinha à la Daytona, o Paradise Lost, que na verdade não foi um anúncio daí, o Kina, que na verdade não foi um anúncio daí, Operation Tango, achei muito, muito legal, e o Quantum Error, se eu tivesse que falar o meu top 5 aí. Amigos, acho que é isso então de cobertura por esta semana. Tivemos aí uma semana muito cheia e uma rara semana de transmissões todos os dias, né? Você já confere aí no canal as gravações da E3 Flashback. Para quem tá chegando agora, a gente fez de segunda a quarta um remember de conferências antigas da E3. Então elas estão aí no canal para quem quiser assistir. E na segunda-feira eu vou soltar lá no newgameplus.com.br só um compilado assim de todas elas, só para ter o que linkar, na verdade, na hora que eu precisar falar sobre isso. Quinta-feira teve o evento do PlayStation 5. A íntegra da cobertura você confere lá no nosso canal de backups, youtube.com/ngplive. E temos também, que publiquei ontem, uma análise do trailer de Resident Evil 8. Então você também confere isso aí no canal. A gente volta na semana que vem. Segunda eu acho que eu não vou conseguir fazer gameplay, mas terça-feira com certeza estaremos aqui, porque eu tenho alguns jogos legais aí pra mostrar. Tem o Waking, vai sair o Desperados 3... tem o Checo no Castelo do Lúcio, um jogo brasileiro muito, muito, muito legal. Teve podcast essa semana, falou o Caio ali, convidamos o nosso querido Daniel Coutinho para falar sobre o Starter Pack de jogos. Se você quer começar em um gênero, quais são os jogos que você deve jogar. E sexta-feira tem o nosso glorioso The Last of Us Parte 2, inclusive a análise de The Last of Us Parte 2 sem spoilers. Você já confere lá em newgameplus.com.br e sexta-feira a gente começa a nossa zeratina com a nossa querida Ellie, certo? E quinta-feira tem evento da EA, então semana que vem vai ser mais tranquila, mas também vai ser muito, muito cheia de conteúdo legal, certo? Muito obrigado aos velhos inscritos, muito obrigado aos novos inscritos, igual diz o Motoca Vlog Cachorro, salve para os novos inscritos, salve para os antigos inscritos. É nóis, que bom que vocês estão aí. Espero que vocês tenham gostado de todas essas coberturas. Eu sou o Felipe De Martini do NGP, a gente se vê semana que vem. Eu vou curtir meu final de semana agora que eu mereço. Tchau.